falo a palavra fobia, o que vocês imaginam que ela vai tratar? Medo. Mas por que ela não botou medo? E medo, a gente já teve o capítulo do medo, né? Fobia maior do que medo. Não, a fobia especifica. Ela vai dar vários nomes. Agorafobia, aporofobia, né? É um medo bastante localizado. Né? É medo, sim, mas ele é bastante localizado. Medo de inseto, né? São tipos, né? Então, vamos dar uma lida até um determinado momento aqui. Aí a gente vai parar para o céu e o inferno, tá bom? Então, vamos lá. Psicogênese das fobias. Os transtornos fóbicos ou medos exagerados constituem sintomas neuróticos compulsivos. É compulsivo porque você não consegue dominar isso por conta própria. Quando você vê, já está lá. Não é uma coisa, eu acho que eu vou ter medo agora. E não precisa aparecer a coisa para você sentir medo. Você pode sentir antes, só na possibilidade. Por isso que eu falei da imaginação, de você se encontrar com aquele objeto do seu medo. Nos quais surgem esses pavores. Você vê que ela está usando palavras com intensidade. Fobia, pavor. Destituídos de motivos reais. Então, aquele lelê todo que eu contei aqui da imaginação foi para mostrar para vocês que todos nós mergulhamos com mais intensidade no que a gente imagina do que aquilo que efetivamente acontece com a gente, porque a gente fica mais tempo desconectado do que em contato com as coisas reais. Em relação a determinados objetos ou situações, isso que eu chamei de específico. A fobia ela é bem específica. Encarregando-se de restringir ou perturbar o comportamento do indivíduo. Sim, vai restringir, porque todo lugar que tiver aquilo, ele vai evitar. Então, cada vez vai ficando mais apertadinho o ambiente por onde ele pode circular. Certamente agem como fatores causais, ou desdobramento das fixações em vivências reais já experimentadas. Levei uma mordida de um cachorro num lugar, agora eu tenho fobia de cachorro. Né? Quais as que diz respeito à angústia do peito. Noutras circunstâncias, podem decorrer de medos infantis não superados, em relação a roedores, aracnídeos, répteis ou à escuridão com os seus fantasmas. Pode ser que você tenha ficado fixado num medo que você ficou apavorado quando você era pequenininho. Do ponto de vista psicanalítico, decorre de um perigo interno pulsional ou medo da explosão, da pulsão e sua planificação no objeto que se fixa. Não se preocupa muito com isso não, porque daqui que eu explicasse psicanaliticamente aqui, a gente ia se perder muito. Porque eu teria que explicar o que é pulsão, o que é perigo pulsional. O negócio ia pegar grande aqui. Trata-se de uma atitude de deslocamento da pulsão do objeto originário para um outro ou de qualquer situação que o substitua. Isso dá para explicar. Então, para a psicanálise, eu coloco ali no inseto, no rato, no cachorro, algo que não é dali. É de outra ordem, que eu tenho muito medo, pavor e desespero e localizo naquilo. Como decorrência da teoria da aprendizagem, qualquer forma, objeto ou situação pode transformar-se em fator de medo, dando lugar a inumeráveis estados fóbicos, cujos nomes correspondem àqueles mecanismos pulsionais que os geram. Lembra que aquele padre Lancelotti de São Paulo diz que a aporofobia são as pessoas que têm horror de população de rua, né? É isso. Então, olha, claustrofobia, fobia de lugar fechado. Agorafobia, fobia de espaços abertos. Isoptrofobia, espelhos. Nem sabia que existia isso. Oclofobia, de multidão. Acarofobia, de inseto. Necrofobia, de cadáver. Zoofobia, de animais. Alurofobia, de gato. Antropofobia, agente, não é antrofobia.
Fotofobia, de luz solar. Autofobia de si mesmo. Já pensou? Fobia de si mesmo. De si mesmo, medo de si mesmo. Muito medo de ser. Aprofundando-se, porém, a sonda investigativa em torno da psicogênese dos transtornos fóbicos, encontrar-se-ão no espírito os fatores causais. Essa explicação eu gosto. Quando houve, isso aí vale sublinhar, houve comprometimento moral, emocional, decorrente de situações lamentáveis e atos deploráveis contra o próximo ou a sociedade, mediante atos criminosos ou odientos experienciados. As circunstâncias e ocorrências do momento esculpiram-se nos painéis delicados do inconsciente profundo do revel. Revel é rebelde, ou seja, da pessoa que agiu. Porque rechaçados pela consciência, que desejava bloquear essas lembranças dolorosas, apagam as imagens infelizes e perturbadoras. Você fica só com medo. Apaga a imagem, o registro, e você fica com aquela emoção presa. Por fenômeno natural, em face da lei de causa e efeito, as ações hediondas praticadas sempre ressumam dos depósitos da memória inconsciente. Ressumar é gotejar, ou seja, está sempre chegando informação dessa memória longínqua, vai chegando para você em forma de medo. Você não lembra as circunstâncias, mas vai vindo aquela aflição. Graças ao perispírito, convidando o cauceta, que é o culpado, né, para reparar. Essa recuperação apresenta-se sob vários aspectos. Esse parágrafo aqui todo, ela está explicando o livro Céu e Inferno, no capítulo 7, que nós vamos dar ele agora. Quem tiver o Céu e Inferno, bora lá. Então, ela vai explicar o que está acontecendo do ponto de vista doutrinário aqui. Capítulo 7, na primeira parte, os itens 11 até 18. Vocês podem anotar na Joana mesmo, Céu e Inferno, capítulo 7, itens 11 a 18. Então, no item 11... Então, está falando sobre as expiações, não é? Vocês já são PhD. Antes de ser expiação, era o quê? Prova. E depois vai virar o quê? Missões, isso aí. Então, uma reencarnação no MPE é assim. Mundo de prova e expiação, né? Nós vamos estar o tempo todo experienciando isso. Pode ser que a sua existência, essa existência, esteja marcada com mais quantidade de provas. Pode ser que essa sua existência, você esteja vivendo uma expiação. Pode ser que esteja só com provas e missões. Aqui vai ter uma variedade de combinação, não é? Sempre tem prova. A expiação pode estar num grau maior ou grau menor, não é? A gente já viu aqui que a diferença de expiação para prova é a duração e intensidade de uma experiência difícil. Então, vamos lá? 11. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta. Podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometida. Então, você tem fobia de, sei lá, inseto. O que será? Não, mas barata não vale. Não, tá bom. Só se for uma coisa muito intensa, assim, né? Avião, medo de avião. Pronto, né? Então, qual é a experiência que você tem na outra existência que tem a ver com isso? Experiência de avião tem muitos significados, tem tudo a ver com perda de controle total, tirar os pés do chão, né? Então, o que aconteceu numa outra existência para isso virar um medo desse tamanho? Então, o que tem no registro inconsciente que você está precisando curar, está precisando cuidar?
Não é regra absoluta, né? Nem uniforme quanto à natureza e duração. Quando vocês virem a palavra castigo, é porque a tradução do francês para o português ficou pesada, né? Da duração dessa experiência difícil. A única lei geral é: toda falta vai ter uma consequência. E todo ato positivo você ganha recursos, né? A duração desse sofrimento depende da melhoria da pessoa que está se sentindo culpada. Então, se você colaborou para alguém ter dificuldades financeiras, você vai ter uma dificuldade nessa área financeira numa próxima existência. Se você foi ganancioso, se você se apropriou do que não era seu, não é? Então, numa próxima existência, você vai ter que se haver de novo com isso. Se você deslizar de novo, isso vai virar expiação. Então, é fácil a gente olhar, gente. Aquele assunto que se repete muito ainda é prova. Agora, se aquele mesmo assunto te traz um sofrimento intenso e ele dura a sua vida toda, é uma expiação. Então, você veio para poder curar esse lugar, não é para você ficar sofrido e culpar. Ai, meu Deus, eu estou numa expiação. Não, é graças a Deus, agora eu vou sair desse lugar. Chega de repetir. É expiação para aquele que nasce com essa questão e é prova para os que estão ao redor, que vão desenvolver a compaixão, que vão desenvolver a responsabilidade, muitas outras coisas bacanas, né? Então, olha só que bonito. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. Então, quando a gente vem passar por uma expiação, não tem nenhum lugar escrito assim: ele vai ter dor de dente durante 5 anos. Não é assim, né? A gente pede aquela experiência para a gente poder ficar, não errar novamente. Agora, quanto tempo vai durar? Vai durar o tempo que você precisar para lidar com aquilo, para melhorar naquilo. São depurações, né, gente? São depurações sucessivas que você vai tendo. Então, ele diz: o que Deus exige, por termo de sofrimento, é que a sua melhora seja séria, efetiva, sincera, de volta para o bem. Desse modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte. Então, a gente acha que vai ter um juiz de toga num tribunal e a gente lá, culpado, vai ler a lista das culpas. Vai ter um juiz que vai ler tudo que você fez de errado. Você fez isso. Condenação. Você vai voltar para a terra, vai passar por isso. Não, não é assim, Não é. Não tem essa história de juízo final, isso é uma fantasia. Às vezes a gente até queria que fosse assim, né? Às vezes a gente até queria que fosse assim logo, né? Que o outro te apontasse. Isso, diz logo prático, e pronto, né? muito mais prático. Mas olha o que ele está falando, você é o árbitro. Ou seja, é a sua consciência pesada que te leva a querer fazer diferente. Não, eu estou querendo diferente. Aí a gente começa a pedir ajuda, a gente pede trabalho do bem. É uma coisa impressionante. Acho que eu já contei aqui, na parábola do filho pródigo, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, olha só que detalhe bonito que tem lá. Não sei se foi aqui que eu falei isso. Quando o filho pródigo, vocês sabem a história, né? Que ele pede a herança antes do tempo e ele ainda era o mais jovem. O que também é totalmente contrário à lei judaica, né? Bom, mas aí ele gasta o dinheiro todinho, se diverte um tanto, fica uma miséria de fazer gosto, passa fome, vai trabalhar numa fazenda e começa a perceber que os funcionários da fazenda do pai dele, lá de onde ele saiu, se alimentavam melhor do que ele. Aí ele pensa: vou voltar para casa, né? O Emmanuel tem uma página chamada Caindo em Si, que é esse lugar onde você se encontra com o seu deslize. Mas você não fica culpado, nem você fica com remorso. Assim, realmente eu pisei na bola mesmo, pedi dinheiro antes do tempo, gastei tudo que não precisava gastar, preferi a diversão do que o crescimento. Então agora eu preciso voltar para eu poder continuar, não vou morrer aqui de fome. Aí ele pensa, esse é o detalhe bacana, vou lá na fazenda do meu pai e vou pedir trabalho. Eu acho esse detalhe sensacional, que é a gente. Nós estamos no trabalho do bem porque a gente pediu, como forma da gente poder se ressarcir e se equilibrar diante das leis. Então, o tempo todo, a nossa conversa com Deus é de equilíbrio e desequilíbrio, equilíbrio e desequilíbrio, equilíbrio e desequilíbrio. Então, a gente pede trabalho,
A gente pede limite. Expiação é uma experiência de limites para a gente. Às vezes a gente vem com limite do pensamento, limite nas mãos, limite no olho, limite no ouvido, limite no comer. Aonde vem seu limite? Pessoas que numa encarnação estão usando o corpo e ficando com 200 quilos, na próxima encarnação precisa de um limite, porque não está sabendo se alimentar direito, não está sabendo cuidar do corpo. Então vai precisar de limite. Então, provavelmente, vem com alguma dificuldade no intestino, no estômago, ou sei lá em que órgão que vem. Vem com doença celíaca, sei lá. Vem com alguma coisa para dizer, ei, já que você não consegue se autorregular, o seu corpo vai precisar fazer isso por você. Mas não é alguém que diz, a partir de hoje você vai ter isso. Não é isso. O seu corpo mesmo comunica para o seu perispírito o excesso, adoece. Então, esse perispírito, quando vai formar o próximo corpo, é igual mata-borrão, gente. O perispírito imprime no corpo físico novo com todas as anomalias, os excessos que a gente conferiu para si mesmo. Então, esse corpo vem com as marcas da experiência passada. Então, vem com alguma deficiência na fala, vem com alguma deficiência no fígado. Onde é que foi que você perdeu a mão com você? E aí, por isso que a gente estuda o bem e o mal sofrer. Porque não é para você se revoltar, porque isso é consequência de você mesmo. Não é alguém que te mandou vir assim. É você mesmo tendo as consequências dos seus deslizes. Então, é para a gente olhar para isso e pensar, poxa, meu fígadozinho, meu intestino, né? Obrigado, você se esforçou, agora eu vou cuidar melhor de você. Nessa existência eu vou fazer diferente com você, né? Eu vou fazer diferente, eu vou ter mais paciência, eu vou ser mais disciplinado, que é uma experiência de limite difícil pra gente, né? Tá ficando claro o que é uma expiação? Sim. A gente precisa sair dessa vitimação, né? Entender se não, isso é a consequência dos meus atos. Não é para ficar culpado, não. Para você ter consciência do que está acontecendo com você. Então, não é uma condenação com tempo determinado, beleza? Queria um pouquinho mais para frente, 16. Então, aqui tem intensidade e duração maior. Maior. Que é um lugar e é uma experiência de aprendizado do limite, né? É isso. Você não tem escolha mais, você está naquele sofrimento. Na prova, você tem maior liberdade de ação. Na expiação, você não tem mais, porque aqui você está de cara com isso. Está rolando limite na sua vida, não tem jeito, você não tem mais como. Por isso que ele falou que o tempo, nenhuma condenação tem tempo determinado prescrita. Dependendo da maneira como você vai lidar com ela, você pode tornar ela mais longa. Mas o que alonga ela? Revolta. Você é com você. Se você é muito revoltado com a sua expiação, gente, aí ela vai durar muito mesmo. Mas se você começa a ter uma relação de amor com você, essa expiação vai ficando mais suave de você lidar. E às vezes até ela se finda. Pode não durar até você desencarnar, ela pode esgotar-se. Que beleza! Nossa, quando você diz sim para ela e agradece a presença dela. Ai, meu Deus. Aí você vê a luz no fim do túnel. Exatamente. Que bom, graças a Deus. É isso, a gente precisa sentir. Que bacana. Aí vem a luz no fim do túnel. A expiação é uma experiência de limite. Quando você vem com ela está trazendo um limite para você. Ela limita você. Porque você não tem amadurecimento. Se você tem de volta a liberdade que você tinha, você vai escorregar outra vez. Então, ela vem limitar você para você educar suas emoções e começar a um movimento diferente. O suicida de muitas vezes, porque senão ele age novamente, ele vai outra vez. Ele acaba vindo só com um tronquinho. Olha, a gente não pode ir. Vamos mais simples, mais perto. Uma pessoa que tem muita dificuldade de lidar com dinheiro. Todo dinheiro que tem gasto, todo dinheiro que tem gasto. Quanto mais você ajuda aquela pessoa, quanto mais dinheiro você dá para ela, não adianta. Ela gasta tudo e algo mais. Porque o problema dela é outra história. É uma coisa muito mais profunda, não é o dinheiro. Se manifesta no dinheiro. A carência afetiva é de tal ordem que ela tenta se compensar. A gente já conversou muito sobre isso, né? Ela tenta fazer compensação. Lembra das compensações? E aí ela não consegue sair das dívidas. Então, como é que a gente ajuda uma pessoa endividada? Não é dando dinheiro para ela. Não é isso.
Isso você, porque ela precisa de uma experiência de limite. Então, ela precisa da experiência da falta, ela precisa da experiência da restrição, do esforço de ganhar o dinheiro. Então, e a gente sofre quando está do lado de alguém assim que a gente ama, né? Mas é isso. Porque ela precisa da experiência da falta, do limite, para poder fazer um movimento diferente. Para aprender uma coisa chamada disciplina. Oh, meu Deus! Como é difícil a gente ter disciplina, porque a gente quer o prazer. O tempo todo. A nossa face infantil e imatura só quer o prazer das coisas. Né? Então, para a gente poder dominar esse lugar do prazer, a gente é dono do prazer, não deixar o prazer ser seu dono, aí a vida muda. Só há prosperidade em qualquer área com disciplina. Não existe a possibilidade da gente prosperar sem disciplina. Afetivamente, financeiramente, profissionalmente. Sem disciplina não vai rolar. Eu não estou falando de rigidez, não. É disciplina, é ordem. Nós temos muita dificuldade com disciplina, com ordem. A gente acha horrível, né? Mas a realidade é essa. É. A gente quer prazer só. Não é? Oba, você não vai longe. Você vai crescer pouco. E não adianta dizer que é falta de oportunidade, não adianta dizer que você ganha pouco. Não é esse o caminho. Tem alguma coisa acontecendo com você, tem algum furo no seu balde, que você não consegue encher ele d'água, porque você não se permite chegar na abundância, não chega. Porque você exaure as condições de preservação. Né? Então, está lá nas leis morais, lei de conservação. Para a lei de conservação é preciso a lei de destruição. Destruição do quê? Desse lugar egóico, esse lugar que a gente quer ser premiado o tempo todo. O tempo todo a gente quer premiação, parabéns. Né? Então, vamos entrar num lugar mais adulto, aí a gente vai colocando disciplina. Disciplina a gente até no pensamento precisa. Disciplina precisa de tudo. No pensamento, disciplina com o seu corpo. Se você tiver disciplina com o seu corpo, ele vai durar. A falta de disciplina no corpo adoece o corpo. Aí você vem com uma expiação que vai te dar essa disciplina através do limite. Eu não recomendo para ninguém, não. Melhor ter disciplina antes de adoecer. Por exemplo, olha só, gente, toda vez que eu levantava da mesa, eu estava levantando da mesa apoiando meu corpo na mesa. Sabe quando você apoia assim? Você bota a mão na mesa para levantar, eu falei, opa, tem uma coisa errada comigo. Para eu levantar, não estou levantando com o meu corpo, eu estou levantando. É a mesa que está me ajudando a levantar, está errado. O que é isso? Que fraqueza é essa? Isso é fraqueza abdominal. Eu preciso correr atrás disso. Não é para eu ficar com barriga chapinha, não. É para eu saber levantar da mesa. Se eu com 60 estou com dificuldade levantando da mesa, imagina eu com 80. Alguém vai ter que me carregar com guindaste. Né? Então é isso. Então o nosso corpo, ele vai durar o tempo que a gente for cuidadoso com ele. Então a gente precisa ter atenção com o seu corpo, com a sua audição. Você atrapalha as pessoas se você tem audição pouca. Vá procurar um tratamento, bota aparelho, para com essa bobagem. A gente atrapalha todo mundo com esse negócio de não escutar. Ei, o quê? Fica um chato e tem tudo errado. Um saco. A pessoa que não escuta é muito chata, gente. É um saco. Vai procurar um aparelho, isso não é vergonha, isso é inteligência. Porque se você demora a procurar aparelho, vai ficando pior para você ter o aparelho depois. Porque chega um momento que o ouvido não tem condição mais de receber aparelho. Vamos embora, é para ontem. E da demência também. Da demência. Então, a audição é importante até para a gente entender quem é que está chegando. A porta bate. É muito importante. Então, bora cuidar. Bom, então, 16 rapidinho para eu chegar aqui nas obsessões. 16. O arrependimento é o primeiro passo para a regeneração. Ou seja, querem ir para o MR? Só mundo de regeneração, só a galera que tem arrependimento. Então não sai desse lelele aqui não, ó. Povo aqui do MPE não pula para MR não. Não basta só se arrepender. A gente queria que bastasse, né? Mas eu já me arrependi, desculpa. Né? Mas e o meu pé que tá doendo? Fica assim mesmo? Você pisou, você pediu desculpa e... Gente, quem é bicho ruim mesmo... Se tem alguém que pisa no pé, quer que o outro se ajoelhe, peça desculpa, né? São os outros, não é a gente que deseja isso, né? Tá gravando, a gente é legal, caramba. Não é a gente que pensa, mas tem gente que pensa
que quer que o algoz se ajoelhe, se arrependa, sinta uma culpa. Ai, que beleza quando ele sente culpa e tal. Aí, eu gosto muito de repetir uma frase da Cipriana no livro Mundo Maior, que ela diz para a vítima, né, naquela história de que o filho adotivo mata o pai, sabe? Aí, esse pai, durante 20 anos, obsediou o filho adotivo. 20? Não é pouca não, hein? Uma obsessão de 20 anos. E essa é pequena. Vocês já leram Céu e Inferno? Como é que tem casos aqui de obsessão de um tempão? Então, aí a Cipriana, que é a protetora espiritual maior, chega para ele e diz assim: a sua condição de vítima não te confere santidade. Então, o fato da gente sofrer porque o outro pisou no nosso pé, legal, você foi vítima na circunstância e você precisa mesmo se curar e melhorar. Mas você não é santo, não. Então, você tem as suas responsabilidades em outras histórias. Você já pisou no pé de alguém em alguma outra coisa ou fez alguma outra coisa pesada. Nenhum de nós aqui já está 100%. Então, autuar, cuidado com esses nossos desejos de reparação. Às vezes a gente é muito exigente com a reparação. A gente pune o outro com o nosso silêncio, espera o outro adivinhar o que é que a gente... o que fez de errado para poder reparar. A gente quer que o outro admita com todas as letras o que foi que fez de errado com a gente. Nós temos muitas exigências afetivas que a gente precisa começar a curar. Por isso que Jesus fala do perdão. Perdoa. Para você se liberar disso. Vai ficar preso nisso? E você pisou no meu pé em 1940 e desde lá eu tenho meu pé torto, nunca mais usei sandália. Você vai ficar aí? Ou vai curar o seu pé? Vai cuidar do seu pé? Não é? Então... aí ele está dizendo que só arrepender não serve, porque nós precisamos experienciar aquilo que a gente fez o outro experienciar. Vamos pensar uma coisa bem feia, que a Joana vai citar. Vamos imaginar que você foi aquele algoz que enterrou alguém vivo. É porque nós fizemos isso, gente. Nós matamos cristão, a gente era cristão, a gente estava matando cristão. É um negócio desse a gente fez. Alguém tem que botar alguém na cruz. Alguém amarra pé, alguém joga lança. Nós estamos numa história dessa, esquisita. Uma coisa dessa a gente participou. Eu não sei qual é a coisa esquisita, não deixo abafucado, mas alguma coisa esquisita a gente já participou. Aí, como é que é a sua expiação? Claustrofobia. O que é? Você tem horror de um lugar fechado. Você tem trauma de lugar fechado, de ficar asfixiado. Ou você foi aquele que morreu assim, ou foi aquele que fez alguém morrer assim. Tanto uma coisa quanto a outra pode gerar claustrofobia. Você tem algum registro com isso, com esse tema? A questão é o tema, né? A fobia é o tema. Então, a expiação é para você experienciar isso de alguma maneira e poder mudar seu ponto de vista sobre aquilo. Podemos causar e ficamos fixados nisso. Podemos ficar fixados naquele dia que eu dei o tiro, naquele dia que eu isso ou aquilo. Então, temos arrependimento. Quais são os 3 passos para a gente chegar na expiação? Tem aqui, ó, arrependimento, expiação e reparação. Então, aqui são os 3 movimentos se você desliza na prova. Para virar expiação, você precisa passar pelo arrependimento. Então, aqui 1, 2 e 3. É isso que está nesse item aí, 16, 17, tá certo? Então, arrependimento, expiação e reparação constituem as 3 condições necessárias, não é talvez, contudo, entretanto, não, é necessária. Para sublinhar, ó, para apagar os traços da sua falta e as suas consequências. Muita coisa, né? Muita coisa. Entendeu por que a gente reencarna tanto aqui? Para dar tempo de a gente fazer tudinho, isso aqui é um grande passo, não é? Muito bem. E aí a Joana vai desenvolver, terminamos aqui o Céu e o Inferno, ela vai desenvolver uma coisa muito interessante nesse capítulo. Ela vai dizer, então, só retomando então, ó, essa recuperação até perduram na página seguinte, é isso tudo que eu expliquei. Fala. Como separar o arrependimento da culpa? Vem meio junto, né? Arrependimento é melhor.
Na culpa, eu ainda não caí em mim. Eu só fico assim, eu não podia ter feito, eu não devia ter feito, mas eu ainda não disse eu fiz. Na culpa, eu estou na vitimação, num sofrimento atroz, mas não adianta nada. Não melhora você, não melhora a obsessão. O obsessor adora que você fique culpado. Então, a culpa não ajuda, gente. Aliás, o obsessor intensifica a sua culpa. É mesmo, não devia ter feito mesmo, né? Então, você fica atormentado, pensamentos obsessivos. Então, no arrependimento é assim, deslizei, é mesmo. Eu procuro a pessoa com a qual eu deslizei e vou me haver com ela. Ela pode não aceitar, ela pode não concordar, eu faço a minha parte e me dirijo para reparar o melhor que posso. Não é? Um processo de muita coragem, diria mais, né, de humildade, né, gente? Precisa de humildade pra caramba. Se eu não conseguir reparar com o próprio, eu posso reparar de outra maneira no bem. Posso ir reparando no bem, posso ir fazendo ações no bem, tá ótimo. Mas em algum momento você vai experimentar algo parecido. De outra forma, com outras pessoas, algo parecido. Quando a sua tia entrou na frente, aí no caso, o suicídio você se coloca, você dá a sua vida, né? Mas é diferente. Não é um suicídio porque ela queria salvar o filho. Ela nem pensou. Ela não queria morrer. Ela nem sabia que Ela nem sabia que ela ia morrer. Foi um ato de impulsão. O que ela conseguiu foi passar na frente. E não deu tempo. É isso. Seguindo, então. Então, aqui a gente terminou no perduro. Aí diz ela. Nem sempre, porém, o processo se apresenta fácil. Em razão dos sentimentos. É o seguinte, nós terminamos em perduro. Tudo isso que eu falei aqui, ela está explicando o Céu e Inferno, capítulo 7, itens 1 a 18, tá? 11, 18. Tá. Ó, viu ela dizendo, ó, facultando, anulado os efeitos danosos que ainda perduram? Foi exatamente o que eu li no Céu e Inferno. Aí agora ela diz. Nem sempre, porém, o processo se apresenta fácil em razão dos sentimentos daquele que foi ofendido. E que, não desejando desculpar, nem menos perdoar, desencadeia a ação obsessiva. Bora sublinhar? Então, se o outro com o qual eu estou vivendo essa experiência é difícil, alguém não quer desculpar, nós vamos experienciar agora um processo de obsessão. Gerando angústia no antagonista que, despreparado para a renovação moral, tomba nas malhas do sofrimento. O sofrimento que está presente, né? A simples visão de qualquer fator que esteve presente na ação nefasta do passado desencadeia as lembranças inconscientes que se transformam em medo, logo depois em pavor, sob a ação da mente vingadora. Então, agora eu queria dar uma paradinha e quero mostrar para vocês como é que a Dona Ivone vê a obsessão. Vocês já conhecem como é que o Kardec nos ensinou sobre a obsessão, não é? Não é? A gente já viu bastante isso. Deixa eu ver se isso aqui fica melhor. Então, a Dona Ivone Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, vocês conhecem esse livro? Esse livro é uma graça. Vale a pena. Vale a pena a gente estudar com a Dona Ivone. É gostoso de ler, porque ela vai contando as experiências dela mediúnicas, sabe? É muito, muito rico. Então, ela ensina o seguinte. Como é que Kardec classifica as obsessões? Simples, fascinação e subjugação. Então, a gente vai deixar isso aqui assim um pouquinho na prateleira e vamos ver como é que a Dona Ivone pensa. Não é contrário a isso, ela só vai especificar. Ela vai dizer assim, ó, que as obsessões, e quem está orientando isso é o Dr. Bezerra de Menezes, são de dois tipos grandes. Obsessões odiosas e obsessões não odiosas. Vou ver se essa cor fica melhor aqui. As obsessões odiosas têm 3 tipos. E as não odiosas, 2. As odiosas todas têm a ver com desamor.
Um lelê esquisito aí que rolou entre você e alguém, ou alguém e você. Então, aqui tem a ver com desamor. O tema aqui tem isso. Nós estamos sofrendo aqui. Por alguma razão, eu tenho tudo a ver com você, você comigo. Nós estamos aqui falando de obsessão, pensando em desencarnados e encarnados. Mas vocês já sabem que existe obsessão de desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado e desencarnado para encarnado. Então, em qualquer tipo de relação dessas, essas obsessões podem estar presentes, tá? Então, aqui, por causa do desamor, eu persigo. Porque eu não consigo me conformar com o quê? Com a rejeição, com o abandono, com você ter prosseguido e eu não, com você não sofrer o que eu sofri. Conhecem isso de relação de namoros que acabaram mal? Né? É bem isso, né? Não vou complicar a sua vida não, mas eu não vou facilitar. Essas frases bacanas, né? Essas frases, meu filho. Eu sou uma pessoa experiente. As frases, né? Essas frases que na hora a gente diz assim, mas entra, né? Isso. Então a gente. Eu também. Então, as encarnações odiosas. A mais comum qual é? Que a gente usa nas reuniões de mediúnico. Qual é? Por vingança. Exatamente. Essa é. A gente conhece de cor salteado essa, não é? Por vingança. Facinha essa. Ou seja, você me fez sofrer no meu ponto de vista. Isso é tão bom da gente entender. É uma questão de ponto de vista. Quem está no sofrimento ali da vingança não consegue ver os seus próprios passos. Ele só consegue ver o que você fez com ele, mas ele não consegue perceber ainda como é que ele contribuiu com aquilo. Exato, ele não consegue ter esse ponto de vista. Total. Eu pisei no seu pé porque o seu pé estava na frente. Né? Então, a vingança quer dizer, eu não suporto que você escolha caminhos diferentes em que eu não estou nele. É muito interessante aqui, isso é o narcisismo da gente, né? Nós todos temos narcisismo na composição do nosso ego, está tudo certo. A questão é eu achar que não é possível que você deixou de me amar. Então você nunca me amou. Você é farsante, mentirosa, mentiroso. Você nunca me amou. Esse negócio de você dizer que agora você não quer mais por causa disso, disso, daquilo, é porque, na verdade, você nunca amou. Aí tem os argumentos bravos, né? Que se fosse amor, era para sempre. Se é amor de verdade, não sei o quê. Aí é difícil a gente contrapor, porque não é assim. Amor é uma planta que precisa de regar, adubar. Não é assim. É planta e não faz nada e ela continua florescendo. Não é assim, não. Amor precisa de cuidado, precisa de ambas as partes. Né? Então, é difícil para o nosso narcisismo não ser o escolhido, ser deixado. Né? E é interessante porque, assim, o fato do outro escolher caminhos diferentes, por que a gente entende isso como você está me deixando? Não é? Nós somos livres. Eu caminhei com você até aqui, mas agora o meu coração me dá outras direções. Foi legal, foi amor verdadeiro. Eu juro que foi, mas assim, agora eu não estou me sentindo mais presente aqui. Né? Então eu preciso arrumar minha barraquinha e ir para outros lugares, outros destinos. Né? A gente tem uma tendência e uma dificuldade de entender que é só as coisas que são para sempre que são verdadeiras. Não, gente. Não. Uma coisa pode ser verdadeira e ter um tempo de duração pequeno. Tá tudo certo. Mas aí precisa de amadurecimento para entender isso. Então eu não suporto que você tenha escolhido outra coisa, que você acha que você fica melhor sozinha do que comigo. Então eu vou ser tenaz em te mostrar o contrário, porque se eu mudar a minha maneira de pensar, vou mudar todo o meu procedimento, eu vou ao contrário de tudo que eu pensei sobre mim. Então eu não posso. É melhor achar que você que é o equivocado. Tá certo? Estamos juntos aqui na vingança? Na hora que a gente vai esclarecer o espírito que está assim, vingativo,
uma das coisas que a gente mais esclarece para eles é porque, como eles são obsessores, eles são obsessivos. E quando a gente é obsessivo, a gente não consegue ver mais nada. Então, o que a gente pode mostrar para eles é: você fica tão junto dessa pessoa que você julga que é uma pessoa ruim, que fez uma coisa tão ruim com você, e você está longe daqueles que te amam. E é verdade, eles ficam longe dos que o amam, né? Então pode 399 me amam, mas esse não ama, eu vou infernizar esse aqui até ele mudar, até ele se ajoelhar e pedir perdão, né? É isso. Então, na vingança é pesado, né? Por outra razão, pela causa. Pela causa quer dizer, eu te odeio porque você está fazendo o bem. Eu não quero que você faça o bem. Eu não quero que você traga esclarecimento para essas pessoas aqui, porque elas são minhas. Você está esclarecendo elas, elas vão deixar de ser minhas. Então, isso acontece na fascinação. Demais acontece na fascinação. Então, eu fui numa casa espírita, um lugar desse aí, eu achei interessante essa história. Um médium da casa disse que um espírito desse bom, não sei se é Mano, André Luiz ou Joana, algum desses espíritos famosos, estava se comunicando por ele em casa. E aí a coordenadora da reunião mediúnica disse assim: por que você não convida ele para se comunicar aqui na nossa reunião, né? Por que ele está se comunicando só com você? Olha só o que ele respondeu. Ah, o espírito me disse que você ia falar exatamente isso, para me demover da ideia. Mas ele está se comunicando só comigo porque está vendo o meu esforço, a minha vontade de aprender, a minha vontade de crescer. Olha só. Aonde que o fascinador estava agindo? Na carência, na vontade de ser importante, de ganhar valor, de ser visto, amado, querido. E aí colocou ele contra a reunião da casa. Resultado, ele se afastou da casa, porque ele não se sentiu compreendido. Está vendo? Não estão conseguindo aceitar que eu posso receber um espírito de luz. Né? Então, ele está sendo obsediado porque ele estava na causa do bem, só que ele não resistiu à prova. Adoeceu, algum tempo depois ele voltou para casa pedindo ajuda. Tão bonito isso, né? A humildade de voltar e pedir ajuda, e aí voltou ao trabalho do bem, graças a Deus. Né? Mas é isso, os espíritos inferiores, eles têm rebanhos. E se você tenta sair, vocês já escutaram essas histórias, né? Quando tenta sair, eles começam a atacar aqueles que ajudam a tirar os outros do lugar. Então, toda vez que você fizer o bem, conte com isso. E isso significa que árvore boa é aquela que leva pedrada para a gente tirar as frutinhas mais altas, não é? Então, se você sente que tem ataques da treva contra você, tá tudo certo. Então, você está fazendo o trabalho do bem mesmo. Porque eles virão. Né? É isso. Mas essa obsessão da Diana, você, quando você está fazendo bem, é porque algum dia você já fez mal a eles? Não necessariamente. É só porque você faz o bem. Você está atrapalhando. Você resolveu Fazer o culto no lar. fazer culto do lar, dá tudo errado. Então eles começam a atacar, exatamente. Você resolveu, por exemplo, né, uma coisa fácil assim, a gente ver. Você resolveu alfabetizar todas as crianças da comunidade XPTO. A galera do tráfico não vai gostar. Entendeu? Então é isso. Tudo aquilo que você fizer pela causa do bem terá ataque. Você só precisa resistir. Mantenha seu trabalho, se proteja, faça suas orações, mantenha-se. Né? Não desista. Se você desistir, né, vai ficar mais difícil. Dica. É porque, assim, eu me lembrei daquela passagem evangélica que Jesus é tentado, que passa 40 dias no deserto. Eu sempre questionei muito isso. Como é que ele ia ser tentado? É uma discussão, né? Interpretação. Né? O que é importante é que não é à toa que Jesus foi crucificado. Né? É pela causa do bem. Ele estava libertando muita gente, mudando a maneira de pensar. Gandhi levou um tiro no peito. Né? Então, todas as pessoas que se dedicam... John
alienam também. Os terapeutas, os médicos, né? Todo aquele que começa a trazer algum tipo de benefício, ele é testado. Né? E tem o terceiro tipo de obsessão odiosa, que é por inveja. Inveja é uma coisa boa, né? A gente já aprendeu aqui sobre a inveja. Sente inveja da gente porque a gente realiza aquilo que o outro ainda não realizou. Então, ele sente inveja e ele queria que você não realizasse. Sabe por quê? Quanto mais a gente realiza, mais a gente causa pressão nos outros. Sabiam disso? Que quando a gente realiza, a gente causa pressão. Se você começa a, sei lá, cuidar muito do seu corpo, faz de conta, né? Tem umas pessoas que cuidam do corpo, acham legal a beça. Quem não cuida vai começar a dizer que você está demais. Exagero? Será que é isso? Né? Você está ficando vaidoso? Você está não sei o quê? Pererê, pororó, não é? Então, você começa a trabalhar muito. Quem trabalha muito diz, é isso, beleza. Quem não gosta de trabalhar começa a dizer, eita, trabalha muito. Eita, menos, né? Não sei o quê. Papapá. Então é isso. Você vai incomodar os que estão na esquina seguinte. Os que estão na mesma esquina que você, beleza. Então, cuida. Cuida disso, porque a gente causa inveja. É só você agir que vai dar inveja. Não precisa você ter carro do ano para dar inveja, não. É sua ação que dá inveja. A sua calma dá inveja, a sua paciência dá inveja, a sua serenidade dá inveja, a sua força dá inveja. Né? Então, a sua alegria dá inveja. Né? Então, você precisa ser um pouco inteligente e aprender a ter mais clareza de com quem você pode compartilhar os seus movimentos. Tem algumas pessoas que não faz bem você compartilhar seus conhecimentos, porque isso vai causar uma pressão muito grande para essa pessoa. Então, se você não quiser receber esse impacto contrário, segura um pouco, compartilha com quem pode compartilhar esse teu movimento. Né? Então não existe inveja branca, né? Não! Tudo é inveja! Não, a gente ainda fala assim, eu tenho inveja, mas não é que eu não quero que ela tenha, não. Quero prejudicar ela, não. Mas você já começou pelo pensamento. Tudo que a gente faz acorda o que o outro não faz. Então, é isso. Né? Então, e as não odiosas? Eita, agora o bicho vai pegar. Deixa eu ver se vai dar tempo. Vai. Não odiosas tem dois. Vou começar pela mais fácil ou pela mais difícil? Mais difícil. Mais difícil ou mais fácil? Mais difícil. Então, levanta a mão aí o mais fácil. Difícil ganhou. Mais difícil por afinidade. É a mais difícil. De todas. Essa é a mais difícil de todos os tipos de obsessão. E essa de cá, ela chama por apego. Apego. Por apego é facinho. Por afinidade é a mais grave de todas. Por afinidade. Por afinidade. Porque nesses outros tipos aqui, você já está diferente do obsessor. Por afinidade está igual. Por afinidade você está igual. Né? Então, na afinidade, nós temos a afinidade daquela questão com o que a gente chama de assessor, não é nem obsessor. E, inclusive, se você chama ele de obsessor, ele ri. Eu sou obsessor? Ele que me chama. É ela que pensa isso. Eu só fico do lado. Aliás, eu protejo. Eu protejo de outros. Verdade. Ela é minha. Eu sou dela. É assim. Cuidado com as relações sexuais esquisitas. Cuidado. A gente não tem equilíbrio nesse lugar, não, gente. Não temos, não. Sobre os nossos desejos corporais. Então, ali junto, vários estão juntos naquele lugar. Então, aquilo que parece maior liberdade é o seu verdadeiro inferno. Você está criando laços profundos, você se vicia. Então, aqui estão as causas dos vícios, de toda a ordem.
vício de jogo, vício do álcool, vício de pensamento, vício de toda ordem. Os vícios aqui, estão todos aqui. Eles são alimentados por forças espirituais afins. E é uma legião, é um só, é um grupo. Então, por isso que a gente precisa tanto cuidar dos pensamentos. Cuida dos teus pensamentos. É a matriz, né? É onde a gente escorrega, onde desliza. Eu queria, e não queria deixar vocês desanimados, mas assim, nós somos mais frágeis do que a gente imagina em algumas coisas. Tem outras que a gente é mais forte do que imagina. Isso reflete a nossa falta de autoconhecimento. Então, tem assuntos que a gente é super, não é, vigoroso, resistente, a gente dá conta, a gente é um espetáculo naquele assunto. Mas tem assuntos da nossa vida que a gente é bebê. Fica na mão, não só dos encarnados, nós ficamos na mão dos desencarnados. Então, as imaginações que eu falo, né? Cuidado com esse lugar dessas imaginações, essas imaginações férteis. Que você imagina cenas, você fica imaginando o que o outro sentiu, o que o outro pensou. Para com isso. A gente não tem como controlar o comportamento das pessoas. E quanto mais o que as pessoas sentem e pensam. A gente atribui aos outros pesos e julgamentos de comportamento que a gente julga com absoluta verdade. E não necessariamente é o que o outro pensou e sentiu. Basta o WhatsApp. Não, gente. O WhatsApp já mostra isso. O emoji ajuda, mas ele não salva, não. Porque às vezes a pessoa interpreta com a sua palavra coisas que você nem... Gente, mas não era isso que eu queria dizer, sinto muito. Né? Então, tem desavenças imensas na nossa família, nos nossos ambientes de trabalho, porque a gente tem uma comunicação frágil. Se a nossa comunicação é frágil, vocês imaginam as nossas emoções? Os nossos desejos? Então, os espíritos que estão ligados a nós não odeiam a gente, não. Não tem nada a ver com a história do passado, eu não enterrei vivo, não foi nada. É só afinidade. Só afinidade. E Só. acaba que a nossa conduta, né, Teresa, acaba prejudicando eles mais, porque se a gente não tenta se melhorar, a gente está... Abrindo janela, claro, a gente colabora. Então aqui é o peso. Muito difícil, né? Até de você perceber. É aqui que estão as relações tóxicas. Porque a gente tem afinidade. Se você começa a estranhar a relação, aí você começa a passar para lá, Você começa a ver, peraí, tem uma coisa estranha aqui, né? No livro No Mundo Maior, também No Mundo Maior, esse livro é demais, é cheio de caso bom. Tem a história do avô do André Luiz. Lembra que ele confunde lama com dinheiro, rarará? E aí, o tempo todo estão preocupados em guardar o dinheiro, que é lama, né? Guarda lama para cá, guarda lama para lá, ficam felizes que acharam mais lama para cá e não sei o quê, não deixa ninguém chegar perto. Chega uma hora que ele pensa assim, será que a gente não está ficando doido, não? Porque eu não estou vendo mais ninguém, só a gente. Olha que legal. Tem uma sacada. Esse pensamento é o que começou a desfazer a afinidade. Aí ele começou a perceber assim, gente, isso aqui tudo é doideira, isso não é real, não. Aí que ele começa a perceber que ele não está bem. Então, veja o que a afinidade vai fazendo. A gente vai ficando, aquilo vai ficando normal. É igual a gente que se acostuma com o cheiro do suor, que se acostuma com o cheiro do nosso hálito, a gente não estranha mais? A gente não acha mais esquisito? É isso. Então, cuidado. Né? Aqui é quando a gente é frágil. Por isso que a gente precisa de autoconhecimento, para poder fortalecer esses lugares. E aqui, a fase da adolescência, né? Nossa! Está complicado agora por causa do jogo. É o digital pegando conta da imaginação. Mas foi sancionada uma lei maravilhosa de que não pode usar celular na escola, nem no recreio. Já pensou que maravilhoso? Os jovens voltarem a ser jovens, as crianças voltarem a ser crianças, né? Isso. E vai ser uma luta, hein? Não vai ser fácil isso, não. Cumprir essa lei não vai ser uma coisa simples.
Os próprios pais vão Mas ter se a a gente problema. não tem celular, não vê crer, a gente faz o quê? Ah, esse tédio é maravilhoso. Vão ter que criar. Não sabem mais brincar, né? Então, e a última, que é por apego, por exemplo, né? Vamos imaginar que eu fui casada com alguém e essa relação foi longa, muito boa, nós nos amamos muito. Aí um desencarnou. Um dos dois desencarnou. Só que o apego ficou. Então faz uma relação de obsessão, o desencarnado não prossegue e o encarnado faz processos depressivos, adoece fisicamente, não consegue se desvincular. Então aqui é por apego. É fácil essa desobsessão aqui. Porque quando o desencarnado entende, no diálogo entende, ou o encarnado entende, desvincula. Porque é por apego, né? É um amor que ainda não amadureceu nesse sentido, não conhece a realidade espiritual. E aí, então, chega lá, nesse lugar. Então, essa aqui, facinho, essa aqui. Não tem nada a ver com ódio, pelo contrário, é por uma relação longa, né? O encarnado é que faz a obsessão. Ambos. Então, aqui, um dos dois que tem esclarecimento desfaz. Fácil. Tranquilo. Pode dar um outro exemplo do afinidade? Acho que eu entendi, mas não. Eu atendi, mas não Eu atendi. entendi, mas não deu direito. O que você queria entender? É mais fácil você perguntar. O que você quer entender? Acho que dá um exemplo mesmo, como que o obsessor está ali, mas ele não está fazendo mal. Não, ele está fazendo mal a você. Ele está fazendo mal, mas ele não sabe que está te fazendo mal. Porque você pede a presença dele. Você solicita, você quer. Você sente falta. Você gosta. Você chama. Você sente prazer naquilo. Viciado, é o alcoólatra. No fundo eu gosto, eu quero. Eu gosto da trapaça, por exemplo. Então eu adquiro aqui companheiros que se comprazem com trapaças. Né? Hábitos. Uma vez eu estava conversando com um senhor, ele não conhece nada sobre espiritismo, nada sobre vida espiritual. Ele me contou como uma simplicidade assim, que ele deu sumiço no carro para ganhar o dinheiro do seguro. Mas tem gente que faz isso. Eu fiquei olhando assim, gente, o que leva o sujeito a me contar uma coisa dessa? Às vezes aconteceu com Gente! uma amiga minha, filha de um desembargador, falou: cadê o meu carro? Não deu um jeito. Conta com maior vantagem, né? Então, assim, tem obsessão? Tem. Provocado pelo próprio. Por afinidade, eu atraio quem? Espíritos trapaceiros, que vão te dar ideia de outras trapaças. Não só essa, não. Vão te dar ideia de uma outra trapaça parecida com essa. Primeiro parecida com essa. Daqui a um pouquinho mais, que vai dando o prazer de se dar bem. Eita, me dei bem. Eu me preocupo com pessoas que gostam de desconto por causa disso. E desconto é legal, mas você sabe que tem gente que tem vício de desconto. Tudo tem que ter desconto. Não precisa desse, mas tudo tem desconto. Porque sim, é adrenalina ali, tem um prazer de ganhar no desconto, sabe? Quer pagar 9. Entendeu? Assim. Então é difícil isso, né? Sarcasmo também, né? Sarcasmo, ironia, tá tudo aqui, ó. Então, é a origem dos vícios. É incentivado por essa afinidade. Então, o vício de escárnio. Tem pessoas que faz pessoas rirem através do escárnio. Está sempre fazendo escárnio de alguém. E é viciado no escárnio. Onde vai ter esse tipo de risada, aquela risada alta, que deixa todo mundo meio sem graça, as pessoas riem porque fica meio sem graça, e ele acha que está ganhando plateia, né? É isso. Cheio de obsessão em volta. Que se compraz, que bate palma. Impressionante. Acha que é dono da festa, é o bobo da festa. É isso aqui, ó. Verdade. Inclusive, depressões mórbidas também é afinidade. Relações sexuais lesivas, afinidade. Relações tóxicas, duras. Pode ou não. A origem daqui é a sua carência afetiva. Lesivas.
o que está na base disso aqui, pela falta de autoconhecimento, é que você ainda não curou suas carências. Que você está cada vez mais aprofundando esse feridão. Segundo os nossos estudos, isso aqui vai virar expiação. Claro. Isso não é ainda. Se você se permanecer aqui, a consequência disso é o adoecimento da sua alma, adoecimento psíquico, gente. Adoecimento psíquico que a gente tem. Então, os adoecimentos de ordem física é o de menos. O que eu acho mais grave são os adoecimentos psíquicos. Você adoece todo mundo em volta. Você adoece uma família com transtorno de personalidade. Não é? Um alcoolismo, você adoece uma família com seu alcoolismo. Se você tem cleptomania, se você tem qualquer outro tipo de desordem, querida, você adoece um grupo, você é responsável por isso, não é culpado, você é responsável por isso. Então, é hora ou não é hora da gente se curar, não é? A gente curar o nosso caminho, encontrar o nosso caminho de volta. Vamos voltar para o nosso livro? Então, tudo isso aí que eu expliquei para vocês é ela falando sobre as obsessões. Então, ela vai falar das ações obsessivas bastante, né? E aí ela vai terminar esse item. Vamos lá para o finalzinho desse item. A saúde real decorre do espírito. A saúde real decorre do espírito em si mesmo, destituído de compromissos negativos e de condutas reprocháveis. Então, a gente vai conseguir saúde quando a gente sair desse lelê aqui grande, né? Como ninguém alcança as cumeadas sem que a gente passe por todos os processos, é natural que no desafio da ascensão moral e espiritual muitos tormentos sejam desencadeados em razão de condutas impróprias ou esdrúxulas, que serviram de recurso para a vivência individual. Então, ó, condutas impróprias, condutas difíceis, né? Cometido o abuso, nova oportunidade surge, com a carga das suas consequências, exigindo reparação. Porque chega uma hora que a gente não aguenta mais isso. E a gente quer melhorar. Aí a gente começa o arrependimento, não é? Aí a gente quer mudar a nossa maneira de conviver. Aí temos uma grande caminhada abençoada de reparação. Cada ser é, portanto, o somatório das suas existências anteriores, nas quais desenvolveu os valores sublimes, que lhe dormiam íncitos, desabrochando na vestitura carnal. Igual uma semente que, para transformar-se em árvore frondosa, necessita do generoso acolhimento do solo, onde se entumece, cresce e atinge a sua fatalidade vegetal. O destino do espírito é a plenitude que lhe está reservada e que alcançará mediante passos seguros no rumo do dever e da paz. Ou seja, o nosso destino é a felicidade, né, gente? Sim. Quanto mais a gente se demorar, mais tempo vai ficar doendo. A gente pode acelerar esse processo, né? Então, ela vai daqui para frente. Não vi nada assim de tão excepcional. Quero ir para... Antes da terapia. Ó, lá na página 197, antes da terapia, tá bem no meio assim, numa análise mais profunda do self. Vê se vocês acham esse parágrafo. Numa análise mais profunda do self. Último parágrafo. Isso. Numa análise mais profunda do self, se encontrarão registros de causas do transtorno, da fobia, né? Em existências passadas, quando foi feito um mau uso do comportamento ou se vivenciaram ações perturbadoras desagradáveis que deixaram registros nos tecidos sutis do perispírito, tão graves foram as ocorrências infelizes. Só repetindo aquilo que eu disse, você pode ter sido vítima da circunstância ou algoz na circunstância, não importa, o registro que fica com você que é a questão. Indivíduos que foram convidados ao destaque social e deles se aproveitaram para enriquecimento ilícito, para gozo pessoal, perdulários em relação aos valores da vida, que geraram culpa e ora se apresentam em forma do medo de serem surpreendidos e desmascarados. Eu vejo aqui tantos os autistas aqui, né? Tem muito medo de serem vistos, de serem encontrados, de serem desmascarados.
A gente tem isso, às vezes, um pouco mais leve, quando a gente fica dizendo assim, eu acho que eu sou uma farsa, eu acho que ninguém sabe quem de verdade eu sou. Então, todo mundo é farsando, né, gente? Porque a gente também não sabe quem a gente é, que dirá os outros. Então, para com essa frase aí que não te faz bem, não, né? Sob outro aspecto, que padeceram situações penosas e não puderam digerir, superando, o que se transformou em fobia toda vez que algum estímulo desencadeia associação inconsciente. Por exemplo, a desencarnação aconteceu num desabamento que produziu asfixia até o momento final, presença de um ambiente fechado, que produz dificuldade respiratória, sepultamento durante uma crise de catalepsia, com posterior despertamento no túmulo, e a morte dolorosa por falta de oxigênio sob a terra ou no mausoléu. Então, se você ficou preso nessas experiências, é possível que você apresente uma fobia numa existência seguinte. Naturalmente, nem todas as formas fóbicas procedem de existências transatas anteriores, mas um grande número delas tem sua origem nessas malogradas reencarnações, de cujo efeito o espírito ainda não conseguiu se libertar. Então, olha só, em outras palavras, o que ela está dizendo é, o fato de você ter fobia não é uma alegria, não, tá? O fato de você ter fobia é, você precisa curar esse lugar. Você está preso a coisas que não é mais para estar preso, não, é para você soltar. Já está na hora de você liberar isso. Então, fobia, tratamento, psicoterapia, medicação, vai se cuidar para isso não perdurar, senão você leva isso para a encarnação seguinte. São experiências anteriores que você está guardando o registro, já está na hora de deixar isso ir. Imagina se Jesus ainda está preso à cruz lá. Mas passou, já era. Gandhi está preocupado lá com o tiro no peito? Não, já passou, né? Tem espíritos desencarnados que desencarnaram em acidente de carro, por exemplo, que ainda estão presos às ferragens do carro e tal. Precisa soltar. Isso é a imaginação que os aprisiona nesses lugares, né? Então, as obsessões a gente já trabalhou, clichê mental e tal. A terapia é de sempre, são os psicoterápicos, passes, né, conversar sobre isso, liberar, não é?